Porque o portal da transparência do governo federal ficou fora do ar entre a noite de ontem e o começo da manhã de hoje. O site ficou inacessível após os gastos de 1 bilhão e 800 milhões de reais do executivo com alimentos revelados pelo portal Metrópolis virarem centro do debate público e motivarem pedidos de investigação de parlamentares. A Controladoria Geral da União informou em comunicado divulgado no site oficial do governo federal que o portal da transparência saiu do ar nesta madrugada devido a um grande volume de acessos. Apesar da queda do portal, o site principal do governo federal continuou funcionando normalmente no período, assim como a plataforma de ministérios, como o da Economia e o das Relações Exteriores. Vamos conversar então com os nossos comentaristas. Constantino, essa história do leite condensado deu o que falar, hein, meu amigo? Se deu, hein, Paulo? A questão é qual o motivo, né? O que está por trás disso? Olha, em primeiro lugar, deixa eu dizer o óbvio aqui, que é importante sempre dizer o óbvio nesse país. Todo escrutínio em relação à coisa pública é saudável, é necessário, né? E eu ainda lembro que existem as 4 formas de gastos que o liberal Milton Friedman falava. Quando você gasta o seu dinheiro com você mesmo, no mercado, quando você gasta o seu dinheiro com terceiros num presente, ou quando você gasta o dinheiro dos outros com você ou dos outros com os outros, que são as formas de gasto público por meio do governo. São sempre mais relaxados os critérios. Então tem que ter escrutínio mesmo. Dito isso, Paulo, o que nós vimos foi para lá de patético, né? Bom, em primeiro lugar, deixa eu constatar aqui que o Bolsonaro sofreu um upgrade, né? De genocida, ele passou a ser um consumidor compulsivo de leite condensado, o que é menos mal. Agora, isso denota desespero dos seus opositores. Talvez por não estarem encontrando escândalos de corrupção em 2 anos de governo, ministérios técnicos e por aí vai, né? Falta escândalo, eles têm que criar alguma coisa. Olha, deram a entender, e isso mídia e políticos, né? Deram a entender que foram 7.500 latas de leite condensado consumidas por dia pelo presidente ou pela família. Né? A Sâmia Bonfim do PSOL chegou a escrever literalmente isso. Que precisa ser investigado como é que alguém come consumiria 7.500 latas de leite moça por dia. Eu até entendo que a deputada possa achar factível, viável esse tamanho de consumo. Agora, cá entre nós, é ridículo, né? Então, a gente vai entendendo um pouco melhor o que aconteceu. É a compra do governo federal inteiro. O Ministério de Defesa é o principal responsável porque tem reservistas, né? Alimentar 300 mil bocas. E aí, quando você começa a ver, a coisa não é tão escandalosa, não desvia tanto dos valores passados e por aí vai. Além disso, deram a entender também que o preço pago pela lata de leite moça foi R$ 164. Era a caixa, né? Então, mais uma distorção. O site UOL, ligado à Folha de São Paulo, chegou com uma sutileza de um elefante numa loja de porcelana, né? Chegou a fazer uma reportagem sobre 10 receitas melhores do que no pão para usar o leite condensado. Todo mundo sabendo, claro, que o presidente gosta do leite moça no pão, né? Então, tudo isso muito absurdo. O Ciro Gomes, que não perde uma oportunidade de ser oportunista, né, veio falar que ia entrar na justiça com pedido de investigação, que era um absurdo, 15 milhões de reais com isso, com aquilo, esquecendo que o seu irmão, Cid Gomes, quando governador do Ceará, gastou 3 milhões e 400 mil reais num buffet, né? Então, memória curta, né, desse pessoal. Olha, tudo isso é tão lamentável, é tão patético, mostra o grau de desespero dos opositores do governo e da imprensa, né, que está em abstinência, sei lá o que é, né? Mas é uma coisa que as pessoas fora da bolha percebem, e é por isso que movimentos como o MBL, que se mostrou aí um instrumento dos tucanos, né, o PSOL Kids, não tem mais credibilidade nenhuma, ninguém mais leva a sério essa turma, essa patota, né? Porque isso não é sério. Esse tempo todo que nós perdemos debatendo, entre aspas, o consumo de leite condensado como se fosse do Bolsonaro, né? É um negócio tão ridículo, tão risível, que realmente a gente às vezes pensa assim, o que está acontecendo com o nosso país? Mas é um lado bom. O lado bom é que deve faltar
coisa mais séria ou escândalo para encontrarem cavucando, né, no governo federal. Eu só posso fechar esse comentário, Paulo, com uma piada que o Joaquim Teixeira, que é um personagem de humor, divulgou nas redes sociais, né? É um absurdo só comprarem o leite condensado, né? O que acontece com o Nescau, né? Então, é uma campanha que eu lanço aqui agora ao vivo: doces pretos importam. Muito bem, Diogo Schelp. E o presidente Jair Bolsonaro, agora de tarde, rebateu de uma maneira bem firme, que eu não vou repetir aqui no 3 em 1 o que ele falou num determinado evento que ele estava com a presença de alguns jornalistas. Por favor. Paulo, se você não quer repetir, eu prefiro nem saber, viu? Prefiro nem ouvir. Mas é o seguinte, eu concordo com o Constantino, com palavras menos duras, mas principalmente no que se refere à imprensa, que eu acho que o Constantino exagera um pouco, até porque o Constantino faz parte, né, da mídia, como ele fala. Mas a questão é a seguinte: essa polêmica dos alimentos foi realmente um exagero tremendo, foi pelo caminho errado. Não faz sentido você comparar, observar os números absolutos, né? Você vê tantas toneladas de batata frita, tantos milhões de chiclete, tantas latas de leite condensado, isso não faz sentido. É óbvio que o executivo, que tem uma máquina gigantesca, vai gastar muito em comida. O que tem que ver é se o governo está conseguindo o menor preço, né, nos produtos, né, nos leilões. A empresa que forneceu o leite condensado, por exemplo, disse que recebeu R$6 por cada lata. Eu pago R$5 aqui em casa para fazer brigadeiro para as crianças, né? E, além disso, eu achei um exagero, um espanto, gastar R$1 milhão em alfafa, porque quem é que gosta de alfafa, né? Mas, falando sério, Paulo, o que me deixou mais sobressaltado nessa história foi a queda do portal da transparência. Eu levei um susto ali. Ainda bem, depois a CGU explicou que foi por excesso de acessos, o que é um bom sinal, porque significa que as pessoas ficaram curiosas e foram conferir os dados por conta própria, o que é excelente. Essa é exatamente a função do portal da transparência, para que não seja usado só por jornalistas, né? Mas eu fiquei preocupado porque eu sei bem que este governo não é muito adepto da transparência. Na minha experiência de buscar e pedir informação pela Lei de Acesso à Informação, por exemplo, eu sei que era mais fácil conseguir informações, por exemplo, durante o governo Temer, né, do que agora. E a gente pode lembrar também que o governo decretou sigilo de 100 anos na caderneta de vacinação do presidente. Por que razão é um mistério. Também decretou sigilo de 5 anos sobre quem visita o presidente no Palácio da Alvorada. Eu digo tudo isso pelo seguinte: alguns anos atrás eu fui para Nova Zelândia, visitei a Nova Zelândia para fazer uma reportagem. E a minha missão, Paulo, era descobrir por que a Nova Zelândia era o país menos corrupto do mundo, tá? Havia razões culturais, havia razões institucionais, e uma das razões institucionais era a absoluta transparência do poder público. Os cidadãos têm livre acesso a informações sobre o governo e sobre os poderosos, sobre as pessoas que estão no governo. Então, a lei de acesso à informação é fundamental para que os poderosos fiquem sob escrutínio da sociedade, para usar a expressão que, se não me engano, o Constantino falou, né, o escrutínio. Então, a gente não pode retroceder nisso. Eu acho que esse é o ponto principal dessa história toda. Mark, a sua análise sobre o leite condensado, meu caro? Olha só, eu acho que o Diogo e o Constantino já me contemplaram, mas só queria chamar a atenção para uma coisa. Eu vou usar aqui uma palavra que o Constantino adora e o Diogo não gosta, que é a narrativa. A mim isso parece narrativa de teoria conspiratória, né? O portal da transparência, gente, é um sistema complexo de informações. Envolve ali centenas de servidores públicos de vários órgãos diferentes, boa parte deles concursados, viu? Ou seja, não dependem do governante de plantão para nada. Alguns desses concursados são sindicalizados e ligados às partidos de esquerda. Então, eu não acredito de verdade que exista uma conspiração, uma aliança secreta de servidores para tirar o portal da transparência do ar por causa de um dado que já está mais do que publicizado, né? Já esteve, inclusive, entre os assuntos mais comentados do Twitter. E aí, é claro, a oposição se aproveita da notícia e dá ares aí de que o governo quer esconder informações. Não há mais espaço, a grande verdade é essa, independentemente do governo, não há mais espaço. A sociedade brasileira não aceita mais governos que escondem informações. O pagador de impostos não aceita mais esse tipo de coisa, essas licitações feitas às escondidas, o gasto mal explicado em todas as esferas da administração pública. Eu concordo com o Diogo, fico feliz. Se o portal da transparência saiu do ar, como venderam aí alguns grandes portais com
narrativa de teoria da conspiração, é bom, porque o pagador de impostos está indo lá ver como o dinheiro dele está sendo gasto. E sobre o gasto do leite condensado em si, acho que o Diogo e o Constantino já falaram, são 15 milhões, segundo o governo, 14 milhões desses 15 foram gastos para comprar leite condensado para a tropa do Exército, o famoso rancho, né? Dentro do universo militar se chama de rancho, ali a comida que eles consomem durante o serviço. E vamos fazer a conta, então. O Exército está tocando, nesse momento, mais de 1 bilhão, B de bola, 1 bilhão de reais em obras de infraestrutura. Então, acho que está saindo barato o rancho deles, perto do dinheiro que o Brasil está economizando com o Exército tocando obras de infraestrutura que são importantes ao país e cobrando menos do que a iniciativa privada. Aliás, falando em grandes empreiteiras, né? É inevitável lembrar aqui da Lava Jato. Os mesmos deputados de esquerda, boa parte deles, que fecharam os olhos lá para a corrupção na Petrobras, agora reclamam do leite condensado. Pois eu lembro aqui que só a Lava Jato recuperou até agora 4 bilhões e meio de reais que foram roubados dos cofres da Petrobras. Esse sim é um número para se debater eternamente e para nunca se esquecer.